Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Preparaio Hardware. E hoje eu trago para vocês o review completo que eu havia prometido para vocês do novo King da AMD. Esse aqui é o melhor processador que a AMD oferece até o presente momento. 16 núcleos, 32 threads. Ok, Lucas, mas a AMD já mostrou outros CPUs assim, por exemplo, 5950X, o próprio 7950X, mas esse CPU tem algo diferente que a AMD não tinha feito até então. Ele tem 128 MB de cache L3, tá? O que acontece? Na geração passada vocês se lembram do Ryzen 7 5800X 3D, um CPU que muitas pessoas estão usando hoje na plataforma M4 ou querem migrar para ele, por exemplo, a partir de um 5600, enfim. E é realmente um ótimo CPU que hoje vai entrar nos comparativos aqui também. Na geração anterior, então a AMD só colocou cache 3D extra L3 no Ryzen 7, que é o que faz sentido, porque o cache L3 expandido, ele faz mais diferença em aplicações sensíveis a cache, que são os jogos. Então ela colocou no octa-core, que fica filé para jogos ali. Agora que ela trouxe nos Ryzen 9, tanto no 7900X, tem a versão 3D agora, quanto no 7950X, que é o mais rápido que ela tem. Mas, por questões de economia, ela fez um cache assíncrono. Já vou explicar para vocês. Se você olha internamente o processador, nós temos ali dois grupos de núcleos. Cada grupo, 8 núcleos, totalizando então 16. Ela pegou um desses grupos e colocou um cache extra. Originalmente, cada grupo de núcleo tem 32 MB de cache L3, então somado 64 MB. Agora, com mais o dobro de cache em um desses grupos, então um deles vai ficar com 96 MB de cache, enquanto que o outro fica com 32 MB de cache, tá? Logo, você tem um processador meio que híbrido, porque 8 núcleos são mais rápidos do que os 8 núcleos em algumas aplicações, geralmente os games são o que mais aproveita aqui. E isso não teve na geração passada e acabou aparecendo como novidade nesta geração, ok? Então, em relação ao 7950X, que a AMD já tinha apresentado para o socket M5, arquitetura M4, o que muda essencialmente aqui é esse cache 3D vertical que traz o CPU com 128 MB de cache L3, que ajuda em algumas aplicações, especialmente focadas em jogos. Agora, uma coisa que a AMD fez aqui, foi o mesmo que ela fez no 5800X 3D. Esse cache extra que ela colocou traz um aumento de temperatura, tá? Então, para não sobrecarregar demais o CPU, ela reduziu um pouquinho o clock dele. O clock base cai em relação ao 7950X, ao mesmo tempo que ela travou o overclock do multiplicador no grupo de núcleos com cache. O outro grupo permite overclock, só o grupo com cache que não, tá? Aí você fala assim, beleza, então ele reduziu o clock em relação ao 7950X, mas ele continuou mais rápido, sim, por conta do cache, mas em algumas aplicações profissionais, o 7950X normal continua vencendo ele justamente porque tem mais clock. Agora, tem uma vantagem de reduzir o clock, que é o TDP. Dos 170 watts do 7950X, aqui nós temos CPU de 120 watts. Então ele consome menos e tem uma temperatura menor. Então você tem uns diferenciais aí por conta dessa mudança que a AMD fez. Inclusive, em relação ao TDP, se você olha o seu concorrente, o Core i9 13900K, né, ele consome menos que a metade que ele, cara. Então a eficiência energética aqui está em alta. Enquanto que um 13900K em atividades pesadas pega aí 280 watts, batendo 100 graus facilmente, tá? Esse CPU 130 no máximo ali, batendo 84 graus. É uma diferencinha boa. Em jogos, isso também acaba acontecendo, um consome mais do que o outro e também esquenta mais do que o outro. Então facilita no uso de um water cooler. Você começa a ver vários pontos de vista diferentes, ok? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, pessoal. Temperatura em relação ao outro. Começando com o 7950X 3D. Eu faço testes no Blender, que é uma demo pesada de renderização, para a gente ver como é que ele se comporta. Em estoque, sem alterar nada na BIOS, o 7950X 3D faz 4.770 MHz, observe que ele é um pouco menor. O 7950X normal bate ali uns 5 GHz, 5.100, então tem uma redução, tá? Mas o consumo compensa, que é apenas 132 watts, 84 graus, com water cooler
o WaterForce X 280 da Gigabyte, que é o mesmo que eu uso tanto nessa bancada, lindíssima bancada inclusive, da AMD, quanto na bancada Intel. Não viu o vídeo das bancadas ainda do canal? Tá aparecendo aqui no canto, só assistir. Ok, dá para você fazer alterações, como eu disse, overclock não deu certo, undervoltage não consegui estabilidade, acredito que por conta da BIOS que eu tenho disponível por aqui, tá? Mas dá para você limitar na BIOS a temperatura que o CPU pode chegar. Então eu falei assim, eu quero que o CPU só chegue a 80 graus. Beleza, clock dele 4.840. Pera aí, Lucas. O clock subiu? Pois é, cara, o clock subiu. Eu reduzi a temperatura, os próprios mecanismos de boost do CPU ajustou o CPU para cima. Olha que interessante, cara. Consumindo os mesmos 132 watts e a temperatura é essa daí. Fiz um outro teste, limitando a 70 graus. O CPU foi para 4.740. Olha só, cara. Praticamente o mesmo clock. Reduzi 15 graus, 14 graus o teste em estoque, mesmo clock, dissipando 115 watts, bem pouquinho. Em um último teste, sem boost nenhum, só para vocês verem como é que fica, 496, 95 watts, 61 graus, tá? Agora vamos ver o Core i9, porque esse bichinho aqui, ele é rápido, mas ele é sedento por poder, cara. Ele quer muita energia aí. Em estoque, 5.300 MHz, né? O CPU que tem aqui, 24 núcleos, 32 threads, sendo 8 núcleos performance e o restante 16 eficiência, tá? 4 a mais que tinha na geração passada. Nós temos aqui então o CPU 5300, 280 watts, ele começa a fazer thermal throttle, porque ele está em 100 graus aqui. Então ele começa em 280 e vai caindo até 270 mais ou menos, tá? Então a situação que é complicada no caso do i9, mesmo com water cooler de mais de R$1.000, o negócio é 100 graus, cara. Tá meio que normalizando a alta temperatura para ganhar performance, né? Porém dá para ajustar na BIOS também. Eu fiz uns ajustes de TDP. Então eu falei assim, CPU, eu quero que você fique trabalhando no máximo a 230 watts. Clock dele, 5.200, cara, baixou 100 MHz, economizando bastante em relação ao estoque, tá? Fazendo 90 graus, olha só, 10 graus a menos para perder 100 MHz. Então, da forma que vem o processador, nem sempre é melhor de usar. Se você conhece um pouquinho, são coisas que eu fiz ali em 5 minutos na BIOS. Eu consegui fazer o CPU ficar bem melhor. Um outro ajuste, TDP a 200 watts, caiu para 4.900 MHz, 400 MHz a menos, 87 graus. Está reduzindo a temperatura. Um último teste, falei assim, vamos colocar no mesmo TDP do Ryzen 9, tá? 130 watts, então, 4.400 MHz, 65 graus. Então você pode fazer os seus ajustes. Por fim, sem boost clock, 3.000 MHz, 71 watts, 52 graus. Mas aqui são vários números. O que importa é como ele se comporta nos benchmarks, que aqui a gente vai dar uma olhadinha agora. Inicialmente aqui no i9 13900K no Cinebench, então nós vemos ali a pontuação estoque 39.310. Observe que quando eu reduzi para 230 watts, ele perdeu só um pouquinho a pontuação, coisa mínima, 37.694, 200 watts 36, fazendo o mesmo consumo do Ryzen 9 7950X 3D, 32.224. E assim vocês estão vendo os ajustes. Observe que interessante, cara, o Core i9 da geração passada, o 12900K, em estoque fazia 200 watts de consumo, 27.713. Observe que o i9 agora da nova geração, fazendo 130 watts, entrega mais que o i9 da geração passada. Então ele é eficiente nesse ponto de vista. Ele consome menos que o i9 da geração passada, entregando mais. Agora é lógico, o consumo dele está indo lá para as cucuias porque ele também subiu bem a sua performance, tá? No teste do Ryzen 9 7950X 3D, então nós temos ali a pontuação, olha só, quando a gente limita para 80 graus, praticamente não perde performance, cara. Ele fica ali em 35.106. Quando a gente limita para 70 graus, perde muito pouquinho performance também. Então dá para você rodar com esse CPU tranquilamente a 116 watts, 70 graus, olha que beleza, cara. E aí, o TDP igualado do 13900K, fazendo ali 32.224 pontos. Então, eficiência energética, realmente, o 7950X 3D tá bem mais interessante, tá certo? Bom,
Seguindo então com os nossos testes, né, falamos bastante aqui sobre essa questão da temperatura, ajustes de energia, são muitas coisas que você pode fazer. Um ponto que é interessante de destacar aqui é, sempre que você faz ajustes relativos a TDP, foi o caso do Intel, ou o caso da AMD na verdade, e temperatura, ajuste de limite máximo no CPU, isso não traz instabilidade para ele. E você mantém o benefício de ter um clock alto no jogo. Diferente de quando você vai lá na BIOS e coloca assim, eu quero que o CPU rode só a 4 GHz. Você está travando o clock geral, até em jogos. Aqui não. Em atividades pesadas, eu estou limitando ou pela temperatura ou pelo consumo. Mas nos jogos a carga é muito mais leve, então ele consegue ficar num clock maior. Então nos jogos eu vou ter o máximo de desempenho, em atividades pesadas eu vou ter uma temperatura mais regulada. Esses ajustes ajudam muito nisso, ok? Jogos, muitas pessoas querem ver. Um detalhe muito importante, como esse Ryzen 9 ele tem esse cache assíncrono, só em metade dos núcleos tem esse cache extra, é preciso instalar um driver no sistema operacional no Windows para que o Windows saiba como trabalhar com esses núcleos que são mais rápidos para jogos do que os outros. Então você instala esse driver, fica aparecendo no gerenciador de tarefas que esse driver está habilitado, tá? Não é que não funciona sem o driver, funciona, mas não funciona da maneira ideal, então tem esse extra para você aplicar aí, tá bom? Uma outra coisa aqui então, eu vou fazer o comparativo com o 5800X 3D 13900K e o 7950X sem o cache para a gente ver qual é a diferença entre esses dois processadores, ok? Confira rapidamente 2 minutinhos de testes lado a lado. No próximo vídeo eu vou colocar os vídeos completos para vocês. Em seguida a gente retorna com os gráficos de performance, ok? Então, visto aí os testes, só um lembrete para vocês que esse driver especial que eu falei para vocês, ele em tese não traz diferença para o 7800X 3D e nem para o 5800X 3D, porque nesse caso todos os 8 núcleos estão amparados com cache extra, tá? Enfim, CSGO no mapa Dust 2, benchmark, ali o benchmark que vocês viram no comecinho, o CPU que mais fez pontuação foi o Ryzen 9 7950X. Então esse tipo de jogo, um jogo mais antigo, DX9, acaba não aproveitando muito do cache. Então assim, os CPUs estão fazendo aqui, ó, o que fez a pior pontuação foi o 5800X 3D, quase 800 frames. Não tem nem o que discutir aqui, tá tudo muito bem. Mas é fato que o 3D não está ajudando nesse caso. Tanto na minha, a mínima até ficou um pouquinho melhor que o 7950X, mas a média ficou um pouquinho inferior e o Core 9 está ali no meio dessa bagunça. Temos aqui o COD Warzone 2, rodando no Full HD mínimo, clipe preset competitivo, né, o Warzone. Nesse caso sim, o 7950X 3D está no topo dos resultados, mas por uma diferença muito pequena em relação ao 5800X 3D e o Core 9 13900K. O único que dá ali alguma diferença é o 7950X. Observa que o 5800X 3D ele tá melhor que o próprio 13900K, cara. Tem algumas aplicações, mesmo o CPU que é um pouco mais antigo, né, o 5800X 3D está vencendo o Ryzen 9 aqui, cara, e mesmo o Core 9. Então tem cenários e cenários que às vezes o cache faz mais diferença.
Cyberpunk 2077, rodando no preset médio em Full HD. Então observe que eu estou fazendo agora dois cenários. Full HD médio, para a gente testar o gargalo, para vocês discutirem o PCismo aí, e a forma como eu rodaria, que é 1440p Ultra, tá? Que faz mais sentido com uma placa como essa, que é uma 4080, enfim. Um outro detalhe que eu até esqueci de falar, eu estou usando 32 GB de memória em todas as bancadas, tá? Aqui através de dois módulos de 16, na bancada M4, 4 módulos de 8. Vocês podem conferir esse vídeo lá nas bancadas que eu mostrei para vocês recentemente, tá? Então no Full HD, o 7950X 3D fez 204, um pouquinho a menos que o 13900K, bem mais em relação ao 7950X. Então você vê que tem uma vitória em 1440p, empate técnico, e esse é um ponto interessante. Você vai subir na resolução, começa a ficar muito parecido. Por quê? Existe uma carga menor no processador, justamente porque a quantidade de quadros é menor. Então se eu for para o 4K, vai ficar cada vez mais igual. Aí colocar um Ryzen 5 atual ou um Ryzen 9 não faz muita diferença. Um Core 5, por exemplo, um 13400 não faz muita diferença em relação ao 13900K. 13400 versus 13900K, resoluções altas faz muita pouca diferença, tá? Vindo que agora para Dead Space Remake, eu dei trocando os meus jogos mais novos aí, né? Nós temos aqui em Full HD médio, você vê que o 7950X 3D perdeu até para o Ryzen 7. Por quê? Tem alguns cenários aonde, pelo fato de você ter dois CCDs, dois conjuntos de núcleos, que tem uma comunicação entre eles, tem uma certa latência, e às vezes o próprio jogo não consegue trabalhar muito bem com isso, e às vezes um octa-core consegue vencer, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então ele venceu um pouquinho, apesar de todos os CPUs estarem com bons resultados. O próprio 7950X está lá na frente, então você vê que o cache não fez muita diferença, que o clock do CPU fez um pouco mais de impacto no Full HD, enquanto que 1440p empate técnico ali em todos os resultados, tá? Então assim, importa pra gente ver o gargalo, mas a situação real de jogo é tudo empatado, conforme a gente tá vendo por aqui, tá? Flight Simulator, esse jogo sim ama cache, você tem cache, ele vai usar. Não é à toa que o 5800X 3D vence do Core 9 na média, perdendo um pouquinho na mínima. E tem uma diferença legal do 7950X para o X3D, de 121 para 189 frames, cara, é muita coisa. Em 1440p também, os dois CPUs X3D estão vencendo na média dos outros CPUs que nós temos aqui. God of War. God of War é um jogo mais focado em GPU, então você vê que em 1440p tudo empatado. Em Full HD tem algumas diferenças. Mais uma vez, dá para você extrair um pouco a mais, né? Full HD, o preset original do PS4, 7950X 213, X3D 266, uma boa disparada ali. Mas faz diferença para quem é um cara maníaco do FPS que quer fazer questão de jogar esse jogo no Full HD. Quem vai jogar no 1440p ou 4K, vocês estão vendo que mesmo com uma super placa de vídeo, uma 4080 no Ultra, não tem diferença usar um 5800X 3D ou o 7950X. Olha só que o 5800X 3D é bem mais barato que o Ryzen 9, hein? Bem mais barato. Plataforma M4 mais barata também, tá? Hogwarts Legacy, jogo aí que tá fazendo muito sucesso, né? Temos aqui então em Full HD, ele vencendo na média e na mínima, porém bem próximo do Core 9 13900K. Então você vê que na maioria dos jogos ele vence o Core 9. Tem jogos que é mais, tem jogos que é menos. Tem jogos que o Core 9 também fica um pouquinho acima. Dá uma diferença legal em relação ao 7950X. Em 1440p tem ainda uma diferença, mas começa a dar uma diminuída. Então 142 em Full HD médio, 109 em 1440p no Ultra. Plague Tale Requiem, mais um jogo Next Gen, tá? Só tem para geração recente, só o Mortiça, aquela cena que tem aqueles milhões de ratos, tá? Nós temos aqui, esse foi um teste um ponto fora da curva diferente, porque o 7950X 3D, ele ficou abaixo ali do 7950X, aconteceu isso no Dead Space também, Full HD ali, ok. O 5800X 3D, você vê que um octa-core tá saindo melhor que os dois Ryzen 9, por conta dessa questão de ser um octa-core, não ter a latência entre os dois grupos de núcleos, e o Core 9 está sendo um campeão absoluto. Agora, em 1440p, cara, aconteceu algum bug bizarro, e olha, eu refiz esse teste várias vezes, eu testei de novo no Core 9 para ver
E realmente o 7950X 3D perdeu ali bem para o 7950X normal, cara. Talvez seja uma situação onde um update do jogo, um update do driver vai melhorar isso daqui. Mas eu achei bem esquisita essa performance, cara. Tenho isso gravado no vídeo para vocês verem. E enfim, em Full HD não estava tão distante, mas em 1440p, no Ultra, alguma coisa no gráfico Ultra fez com que o CPU desse essa queda. Estranho, mas ok. Red Dead Redemption 2 no benchmark, Full HD médio, vitória por 7950X 3D, embora 1% low ficou um pouquinho inferior ao Core i9, então meio que fica elas por elas. Ganha na média, perde na mínima, tá? Em 1440p, o 3900K passa um pouquinho, tanto na mínima quanto na média, e a média mais top ali foi o 5803. Observe que de resolução para resolução, de configuração gráfica para outra, vai mudando os resultados. Interessante ver esse tipo de coisa, mas no geral tá bem parecido ainda. Spider-Man Remastered, o jogo lançado no ano passado, mas já era um pouco mais antigo do PlayStation 4. Nós temos aqui o 3900K empatado tecnicamente com o 7950X 3D, tanto em Full HD quanto em 1440p. Chegamos agora aqui no gráfico final de performance relativa. São 10 jogos com a 4080 e 32 GB de memória. Full HD, quem venceu foi o 7950X 3D, mas ficou ali 0,2% de diferença. Então posso considerar um empate técnico. Nesse ponto as pessoas falam assim agora, Lucas, peraí, cara, eu vi um teste em outro canal, em outro site, que ele ganhava por 2, 3, 4%. Por que isso acontece, pessoal? Os jogos que foram testados, às vezes, são diferentes. Então, se as pessoas testam jogos mais antigos, ou jogos que se beneficiam mais dos CPUs AMD, ou mais para Intel, vai alterando os resultados. Eu peguei jogos mais recentes lançados, que as pessoas estão jogando nesse momento, tá? Então, temos esses resultados aqui. Observe ali, então, que em relação ao 7950X, o ganho foi de aproximadamente 6%, tá? O Cache 3D fez essa diferença em games. Em 1440p fica mais ou menos ali nos 5,4%, tá? E aí o Core i9 passa um pouquinho, mas também tudo no empate técnico. Então Core i9 e Ryzen 9, mesmo nível de desempenho, 7950X fica ali brigando com o 5800X 3D e varia de cenário para cenário, tá certo? Bom, esses são os testes em jogos, agora a gente vai para os testes em produtividade e renderização, tá? E aqui a coisa muda um pouquinho de figura. No Blender Demo Barbershop, o melhor resultado foi da 4080. As pessoas falam assim, Lucas, eu quero um super CPU para renderizar. E às vezes esquece que uma boa placa de vídeo às vezes faz melhor o trabalho. Olha só, cara, 45 segundos versus 581 do Ryzen 9. É uma diferença boa. Eu observo que aqui o Cache 3D não faz diferença, cara. Ele inclusive faz o CPU ficar até inferior, não por conta do cache, mas porque o clock reduziu. Então, em aplicações que não são tão sensíveis a cache, cara, ter o cache ou não faz muita diferença, tá? Ambos vencendo, os dois Ryzen 9 vencendo o Core 9 e vencendo bem o Ryzen 7 ali. No Cinebench, nós vemos ali ele fazendo 35.250 e o 7950X normal fazendo 37.850. Core 9 realmente tem núcleos mais rápidos no single core para esse Strict Set que é usado aqui no Cinebench, então ele tem um single core melhor, consequentemente tem ali 24 núcleos, consegue fazer uma pontuação multicore um pouco melhor, tá certo? PC Mark X já é um teste que usa aplicações do uso doméstico ali, Office, navegação, Skype, enfim, e aí o cache é um pouco mais sensível a essas aplicações e ele ganhou tanto do 7950X quanto do 3900K por uma pequena vantagem. Photoshop 2022 na suíte do Puget System Benchmark, ele fez ali 1.467 pontos, um pouco abaixo do 7950X, então novamente aqui o cache não fez tanta diferença, o clock importou mais, e o 3900K ficou ali o vitorioso. No Premiere Pro, mais uma vez 3900K o vitorioso, logo abaixo 7950X e o 7950X 3D, só o Ryzen 7 que aí ficou um pouquinho abaixo. Depois você fala assim, Lucas, por que você não trouxe aí um 5950X? Eu vou trazer essa atualização depois para vocês, tá? Eu peguei o 5800X 3D porque as pessoas estão mirando mais esse processador para quem tem M4. Então geralmente querem comprar não o Ryzen 9 5900X, mas sim o 5800X 3D, tá certo?
VRAY Next, nós temos aqui mais uma vez o cache 3D não fez tanta diferença, o CPU ficou um pouco inferior, porém ambos os Ryzen 9 acima da Core 9. Agora nós temos o gráfico de performance relativo dos 6 testes com a 4080, 32 GB de memória, que no caso usando memórias a 5200 MHz. Nossa, Lucas, só isso é a frequência que você encontra no Brasil. Para quem vai montar Ryzen 9 hoje, normalmente só acha 5200, dificilmente você acha 5600 ou 6000 MHz. Mas teremos essa comparação no vídeo de hoje ainda, tá? Nós temos aqui então 7950X, 5% de diferença em relação ao 7950X 3D e o 13900K ali ficando 2% acima. Então em multitarefa o i9 ficou ainda um pouquinho melhor, mas a diferença entre eles é mínima, né? Só tem uma diferença do Ryzen 7, que aí sim são 8 núcleos, tá certo? Bom, agora nós vamos para um teste que é de memória. Então, eu estou usando 5200 MHz, que é no controlador de memória dos CPUs aqui, uma frequência adequada, não extrapolando o controlador, tá? Não que você não possa, se quiser usar, enfim, várias frequências, mas como eu disse, uma frequência mais fácil de você usar aqui no mercado, você achar. Agora, dá para ganhar performance colocando mais memória. Será que o cache se beneficia de mais memória RAM? Será que o CPU Ryzen Zen 4 continua sensível à memória? A resposta é sim. No Cinebench R23 nós vemos melhorou no single core e melhorou no multicore. Da mesma forma, o Core 9 também ganha performance, pessoal. Não é uma performance tão grande, mas o Core 9 também ganha. Nós vemos aqui o teste no VRAY Next. Houve uma vitória um pouco menor, mas nesse caso sim houve uma vitória. Ainda assim o 7950X, mesmo com memória SIC 200, continua entregando mais desempenho. Você se pergunta assim, cara, eu só vou jogar. De repente vale a pena pegar um CPU com cache, mas só vou trabalhar. Você vê que o 7950X ele vai custar menos que o 3D e é melhor para trabalho. Ele é um pouco mais rápido, tá? Beleza. Agora nós vamos aqui para os testes em jogos, para a gente ver se traz alguma diferença. Plague Tale Requiem, nós vemos ali ele ganhando um pouquinho de performance na média, 1% low realmente melhorou, 10 quadros, então ficou mais estável com uma RAM 6000 MHz e passou o desempenho do 7950X. Core 9 também ganhou desempenho, ganhou 17 quadros ali na média e 7 na mínima, tá? Então Core 9 também nesse caso até disparou, ganhou mais performance do que o próprio Ryzen 9. Em Hogwarts Legacy, colocar o CPU com uma memória RAM a 6000 MHz garantiu que ele ultrapassasse a performance do Core 9. Mesmo o Core 9 a 6000 MHz perdeu agora do Ryzen 9 a 6000 MHz. Também estava acontecendo isso, ambos com a RAM 5200, escalou para ambos com esse nível de performance. Agora nós vamos para um teste interessante, pessoal, porque como eu expliquei para vocês, o Ryzen 9 ele tem um grupo de núcleos com cache extra, outro grupo sem. Então um grupo tem 32 MB, o outro tem 64 MB. E se eu desabilitasse o grupo que tem menos cache? Para evitar essa comunicação, essa latência que existe entre os grupos, simulando um 7800X 3D, tá? Como é que eu fiz isso? Via Ryzen Master no sistema operacional. Basta você dar um clique ali no grupo, no caso eu desabilitei o grupo 1, enquanto que o grupo 0 ficou habilitado. Quando você faz isso, basta reiniciar a máquina e você vai no CPU Z, e ele vai mostrar que agora o CPU tem 96 MB de cache. Ou seja, um único grupo, 8 núcleos, 16 threads. Aí você me pergunta assim, por que eu iria comprar um Ryzen 9 e desabilitar núcleos? Justamente, para jogos, vale mais a pena você pensar no octa-core com o cache extra, né? Não necessariamente um Ryzen 9 para jogos. Esse é o ponto. Observe aqui, pessoal. Dead Space Remake. Cara, olha só isso daqui. O 7950X 3D que estava ali numa performance meio estranha, perdendo para o Ryzen 7, agora ele ganhou do Core 9, cara. Eu desabilitei metade dos núcleos e ele saiu da última posição para a primeira. Aí você começa a pensar, cara, não vale a pena pegar esse Ryzen 9 para jogos. Vale a pena pegar o Ryzen 7 7800X 3D, que ele vai ter esse funcionamento que eu estou vendo aqui, ó. Ele vai ser melhor que o Core 9, custando menos e consumindo menos também que o Core 9, cara. Então o 7800X 3D tem tudo para ser o melhor CPU para jogos no momento, tá? Ok, primeiro teste aqui já foi uma vitória espantosa, né? 18% de ganho só desabilitando o núcleo. Hogwarts Legacy também houve uma vitória, cara. Observe que ele ganhou performance na média e na mínima.
rodando só com 8 núcleos. Eu não fiz nenhum ajuste a mais de clock ou de memória, só desabilitei o grupo de núcleos sem o cache extra 3D vertical, tá? Aqui no caso o ganho foi de 8%. Cara, no mínimo interessante, né? Isso nos mostra muitas coisas. Uma, é o melhor CPU para jogos? Não necessariamente. O 7800X 3D tem tudo para ser o melhor. O que eu posso fazer? Fazer essa simulação que eu fiz. Funciona perfeitamente bem, cara. O CPU é outro, ele desempenha bem melhor. A gente viu ali testes preliminares de 8 a 18%. Então vai ter um vídeo extra aqui no canal fazendo essa simulação do Ryzen 7 7800X 3D pra gente ver como é que fica, tá? E olha, os resultados são muito, muito promissores, tá certo? Aguardem que esse vídeo vai vir aqui no canal como uma continuação desse review, tá certo? Bom, chegando então aqui ao final do breve vídeo, pessoal, parte do overclock, como eu disse para vocês, não foi possível fazer, né? A AMD limitou esse processador. Sinceramente, eu também nem me preocuparei com o overclock no CPU que pega quase 5 GHz. Dá para você fazer o ajuste de PBO, é aquele AMD Curve Optimizer, que você entra no Ryzen Master e ele tenta ajustar ali as melhores curvas de clock versus temperatura. É um processo que demora mais ou menos 1h30, mas não consegui grandes resultados. São apenas alguns pequenos incrementos, às vezes 1%, então deixei para lá, não me aprofundei muito nisso. Sobre a estabilidade do processador, é cedo para falar, mas ele tem funcionado bem, não tive dificuldade com a bancada. Na primeira vez que eu coloco o CPU, ele realmente demora um pouquinho porque é um CPU novo, assim como quando eu troco de memória. Demora ali mais ou menos uns 40 minutos para dar a imagem da BIOS. Depois do próximo boot, demora ali 15 segundos no máximo. Então só o primeiro demora um pouquinho, os próximos só acabam sendo mais rápidos. O Core 9 demora mais ou menos a mesma coisa. Eu uso ali uma placa Z790 Aorus Elite. Quando eu troco de CPU, eu troco de memória, ele também demora um pouquinho. Então aquele fantasma do boot longo do AM5 passou, pelo menos nas placas que eu estou usando por aqui, tá certo? Pessoal, então a conclusão é mais do que óbvia, já está muito claro por aí, né? Pelo que eu mostrei para vocês. Se eu quero só jogar, cara, não vale a pena pegar o Ryzen 9, nem o 7950X 3D. Porque o Ryzen 7 vai desempenhar mais por ter um grupo de núcleos com cache ativo para todos eles, sem essa necessidade de comunicação com o grupo do lado. Essa latência extra acaba atrasando um pouco o processo e perde um pouquinho de desempenho. Então o CPU máximo para jogos que eu vou recomendar para vocês, 7800X 3D ou Core i7 13700, 700F, 700K, que é o CPU que eu vou usar no meu próximo PC, tá? Então, Core 9 e Ryzen 9 são CPUs para quem quer trabalhar, cara. Ou o cara é entusiasta. O cara quer uma máquina forte, vou montar lá, pô, 7950X, vocês viram que é melhor que o 3D para trabalho, né? E o 13900K ou o 13700K, que é quase a mesma coisa que o Core 9, só que consome menos, esquenta menos também. Então, assim, muitas das vezes você descer um degrau vale mais a pena. Então, pegar ao invés do 13900K, o 13700K, ao invés do 7950X 3D, o 7950X, que vai custar menos, rende mais para trabalho, tá? Mas enfim, entre os dois, é claro que o Core 9 aqui ele venceu alguns cenários ali e tal, mas, cara, consumindo mais do que o dobro de energia para isso. Esquentando horrores, cara, esse CPU aqui é terrível. Então, eu não recomendo o 13900K. Em nenhum cenário, nem para jogos e nem para multitarefa, tá? Recomendo o 13700K, que é um degrau abaixo, mais barato, mais econômico, um pouquinho mais frio, tá? Da mesma forma o 7950X 3D, cara. Realmente eu não vejo onde ele se encaixa ali. Para jogos é melhor pegar o Ryzen 7, para trabalho é melhor pegar o outro Ryzen 9, tá? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse breve review. Deixa agora os seus comentários aqui embaixo. Peço desculpa pela demora. Era para trazer na segunda-feira esse review, trouxe só gameplay porque o meu Core 9 deu problema. Esse aqui é um outro Core 9 que eu comprei para vocês. Ó, tá até embalado aqui já para mandar para RMA. Olha só. Eu tenho dois Core 9. Esse tá zoado. A RMA, então eu vou fazer RMA, vai me reembolsar esse processador aqui. Comprei outro para poder fazer os testes para vocês, cara. Então atrasou por esse motivo, tá? Então, próximo vídeo eu trago para vocês a atualização dos testes dele simulando o Ryzen 7 e aí sim o CPU vai voar aí, tá? Ok?
Deixem nos comentários quais testes vocês querem ver com esse Ryzen 9, com Core 9, Core 7, enfim. Em breve vai ter aqui também o 3700K do meu PC. Vou fazer um reviewzinho completo para vocês. Um grande abraço, muito obrigado. E caso queiram comprar os CPUs, né, que querem ficar de olho em promoções, nossos grupos de ofertas no WhatsApp, no Telegram, basta entrar no nosso Linktree. Lá você tem acesso a todos os nossos grupos oficiais. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.